Mas eu quero louvar a Deus, porque a minha esposa um dia, quando nos conhecemos, de que o céu entrou comigo aqui. Aleluia. Colossenses capítulo de número 2. Dos gnósticos que diziam, vão e apregoem, descaracterizam isso da mente do povo, que Jesus não nasceu sendo no meio da igreja, que se havia se infiltrado alguém no meio da igreja, para posso ver alguém da glória para quem está livre aqui? Eu não tenho. É livre. Paulo vai trazer uma palavra de... Eles estão criando algumas coisinhas e havia um sujeito que provavelmente aconteceu em Colossos, que esse sujeito, ele tinha um sei do que, não tem nada, se não for a graça de Deus nós não temos nada, é a graça! E para pregar o evangelho, vamos ser um evangelho simples, vamos. O que nós precisamos aqui é evangelho de verdade. Fé em Deus e gratidão, fé em Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, com muita alegria, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Eu quero nessa noite, início de noite, externar a Deus a minha gratidão, render ao Senhor tributos de honra, de glória, de louvor, por essa oportunidade tão rica e poder contemplar a grandeza e a bondade de Deus, por uma promessa que um dia foi feita e ela se cumpre hoje para a glória de Deus. Eu trago um abraço do meu pastor presidente da cidade de Joinville, pastor Sérgio Melfior, o presidente da Assembleia de Deus em Joinville e vice-presidente da nossa convenção no estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. A todos os irmãos que nos ouvem, a todos os irmãos que nos assistem, se sintam abraçados pelo nosso pastor presidente, pastor Sérgio, e também o vice-presidente de Joinville, pastor Eliseu Melfior. Eu quero louvar a Deus nessa noite pela vida do meu pastor Sérgio, que foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu quero também agradecer aqui ao pastor presidente de Gideões, missionário da última hora, o pastor Zilmar e a sua esposa. Louvar a Deus, a todos os pastores, o vice-presidente, o pastor Adriano, por essa bondade que o Senhor nos concede. Deus continue abençoando esse grande evento, esse grande trabalho, e que o Senhor continue dando crescimento e o nome do Senhor será glorificado. Não poderia eu de ser grato a Deus pela minha casa, pela minha família, minha esposa, meu filho. Eu tenho mais dois, mas não puderam vir. Um ficou em São Paulo, outro está trabalhando. Mas eu quero louvar a Deus, porque a minha esposa um dia, quando nos conhecemos, ela confiou em mim. O menino criado no orfanato, sem pai e sem mãe, morador de rua. E um dia o Senhor fez uma promessa, e a irmã Ana acreditou. Estamos aqui para bendizer o nome daquele que é santo. Obrigado, eu te amo. Nós estamos juntos até nós tocar o céu. Amém? Beijo. Eu disse para ela que eu dizia para o mundo que eu amava ela. Samuel, querido, te amo, papai te ama. Minha família é tudo que eu tenho. Eu zelo pela minha casa. Eu não tive pai, não tive mãe, criado no orfanato. E agora há pouco eu estava falando com o primeiro pastor meu, pastor Adriano Bosa, lá na cidade de Araras, no interior, onde eu fui criado no orfanato. E eu sempre fui animado, sempre de glória a Deus, misturado com aleluia. E alguém tentou um dia dizer, cala esse menino, ele grita demais. E pastor Adriano dizia, grita, dá glória, porque um dia chegará o dia. Eu vim aqui nesse altar aqui dizer que o Deus que me trouxe aqui, ô glória, eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui. Eu não vim para alisar não, eu vim para falar que ele é bom. Deixa eu ver quem quer comigo nesse pavilhão aqui hoje. Xarabacamandaravassuria. Eu vim com tudo, eu vou dar lugar, vou aproveitar a oportunidade. Ô glória! Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de alguns pastores, amigos. Obrigado, não vou contar o nome de todo mundo. Fagundes, Paulista, estamos juntos até nós tocar o céu, obrigado. Cariocão, pastor, obrigado. Que alegria receber a tua oração aqui nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo,
que foi o cara que deixou eu top, bonito, o MS Elegância, foi o cara que deixou nós bonito, né, irmã? Glória a Deus. Obrigado, queridos, você que trouxe as escrituras sagradas. Colossenses capítulo de número 2, verso de número 13. Ô glória, eu senti que Deus entrou comigo nesse pavilhão aqui. Ô glória, eu senti que o céu entrou comigo aqui. Aleluia. Colossenses capítulo de número 2, verso de número 13. Aquele que encontrou, diga: eu vou morar no céu. Ô vontade de ir para o céu que fala com ânimo, que chega a dar medo. A melhor coisa do crente é o céu, não é casa, não é comida, não é bebida. O céu é o nosso limite, então fala com ânimo, com entusiasmo. A palavra entusiasmo no grego, Deus dentro de nós. Se Deus está dentro de você, fala com entusiasmo em nome de Jesus. Aquele que encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eita coisa linda. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Mas pode falar com ânimo também, né, irmã? Glória a Jesus. O céu é nosso, só não vai quem não quer. Colossenses capítulo de número 2, verso de número 13, diz assim: lembram, quando vocês estavam mortos em vossos pecados e na encrucijação da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando eles sobre a cruz. Senta e vamos dar glória a Deus. Meus amados irmãos, uma palavra que viesse atrelar com a ideia que é o desafio desta nação em fazer missões, mas em primazia Deus trouxe ao meu coração o capítulo de número 2 da carta de Colossos, e foi pontilhando algumas verdades exauridas da base do texto que o Paulo escreve a essa igreja. Percebe que a maior arma do inimigo é desconfigurar a igreja para que ela não exerça a função de propagandear o reino, desvalorizando o senhorio do eterno, desvalorizando a cruz, desvalorizando a soberania de Deus. E o inimigo vem tentando tirar a força da igreja. É bem verdade que quando Paulo percebe isso, ele traz toda a mensagem da regeneração, da justificação, e do ponto da sabedoria, da inteligência, e tudo aquilo que Jesus tinha feito para com a igreja. Oh glória a Deus! A igreja de Colossos está sofrendo um bombardeio muito grande por um grupo. Esse grupo era o grupo dos gnósticos. Eles vinham inúmeras vezes dizendo: Jesus conversa, ele não existiu. E havia um homem chamado Saturnino, líder dos gnósticos, que diziam: vão e apregoem, descaracterizam isso da mente do povo, que Jesus não nasceu, não morreu e nem tampouco ressuscitou. Conversa, isso é coisa criada na mente de fanático, isso é coisa emanada de homem. Vocês precisam descaracterizar isso da mente do povo. E Paulo, percebendo isso, ele traz uma palavra demoestativa, pastoral, uma palavra de encorajamento, dizendo: não tem porquê vocês estarem cabisbaixo e nem tampouco aceitar avalanche de conversa ou de controvérsia daquilo que vocês aceitaram, que é o sacrifício vicário. Bem verdade, não tem como eu fazer missão, não tem como eu estar firme na obra evangelística se eu não estiver firmado na cruz do Calvário. Oh glória! Paulo vai trazer a memória da igreja: não tem por que vocês estarem cabisbaixo e nem tampouco aceitar avalanche de conversa ou de controvérsia daquilo que vocês aceitaram, que é o sacrifício vicário. Paulo está dizendo: vocês precisam voltar a olhar para a cruz. Eu vou repetir isso aqui:
vocês precisam voltar a olhar para a cruz. A igreja está sendo bombardeada. Tem alguns filhos do inimigo que se levantou dizendo: ser crente é coisa de doido, é besteira ser crente. Mas eu vim debaixo de uma autoridade dizer para alguém: isso aqui é loucura para quem está firmado na cruz. Oh glória! Paulo vai trazer uma palavra demonstrativa, pastoral, uma palavra de encorajamento para a igreja de Colossos. É bem verdade que havia um homem chamado Epáfras. Epáfras, alguns estudiosos vão dizer que talvez seria o fundador da igreja de Colossos, porque quando Paulo está em Efésios e Filemão, esse homem vai fazer uma visita e vai ouvir Paulo pregando e falando do amor de Cristo. Esse homem aceita Jesus, vai até Colossenses e começa a pregar as boas novas. Certa feita, quando Paulo estava na prisão, esse homem vai até lá e entendeu que precisava contar para Paulo o que estava acontecendo no meio da igreja, que se havia se infiltrado alguém no meio da igreja para ensinar algumas heresias, algum miticismo, o gnosticismo. E quando ele diz a Paulo, é aí que Paulo escreve a carta dos irmãos de Colossenses, uma palavra de encorajamento. E Paulo escreve dizendo, olhe para cá, e Paulo dizendo: lembram quando vocês estavam mortos em vossos pecados e na incursão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Ele anulou, alguém deu um glória, ele riscou, ele apagou, não há dívida. É verdade, Paulo, ele estava inserido e incutido na vida dos colossenses. A metodologia e o processo pedagógico que Paulo usa é bem comum dos colossenses. A área do mercado era mais ou menos assim: passava-se um vendedor ambulante vendendo um produto, queres comprar? Não compra, eu não tenho dinheiro. Mas tem caderneta, algo duplicado, algo parecido? Não, é uma tarja cinza que nós vamos colocar no umbral da tua porta. Quando alguém passava dizia: fulano da casa X não é digno de nada, irmão Eli não é digno de nada, a família dele não é digno de nada. Ei, eu tenho uma notícia para te dar: Jesus passou lá na minha casa, na tua casa. Arranca! Alguém ficou de pé para dar glória. Urabacalamassuria, ele arrancou toda a cédula cinzenta. Oh glória, oh glória. É uma tarja cinza que colocava na umbral da porta. Quando alguém passava dizia: esse moço não dará em nada, essa família não é digno de nada, está em dívida com alguém. E de maneira que o tempo passa, o vendedor vem para receber, paga-se a dívida, arranca a cédula cinzenta, pinta de escarlate, sobe rua, desce rua e coloca na umbral da porta, como se diz: não deve mais nada a ninguém. Eu não sei se um dia o mercador do pecado esteve lá na tua casa e com o produto do pecado lhe vendeu e uma tarja cinza na umbral da tua porta foi posta. Ei, Jesus passou lá na minha casa, na tua casa, e arranca a cédula cinzenta. Oh glória, ele está dizendo: é livre, é livre, é livre, está pago, foi consumado, é livre. Eu posso ver alguém dar glória para quem está livre aqui? Eu não tenho. É livre. Paulo vai trazer uma palavra de encorajamento. Paulo vai trazer uma palavra de ânimo para os irmãos de Colossenses. Por quê? Porque é bem verdade que quando Paulo fica sabendo desse crescimento, da influência desses ensinos que desvalorizavam Cristo e falham a valorizar a nova identidade dos crentes em Cristo, é por isso que Paulo escreve essa carta dizendo: olha, vocês não precisam, porque eles estão criando aí amuletos
estão criando alguma coisa para adorar. Ei, vai apertar, mas eu vou falar. Eles estão criando algumas coisinhas e havia um sujeito que provavelmente aconteceu em Colossos que esse sujeito, ele tinha um tal do xamã aí e começou a atrair seguidores para si. Eita Jesus! O problema aqui não era os ensinos de dentro, mas o que vinha de fora. Ô glória! Ei crente, nós não precisamos de amuleto, nós precisamos é da presença de Deus. Esses dias eu fui pregar num tal de evento aí, e tinha uns pregadores dizendo, eu tenho o tal do mistério tal. Tem uns caras que tem um xamã esquisito aí. Eu tenho o manto não sei do que. Não tem nada, se não for a graça de Deus nós não temos nada. É a graça! Se não for a graça, de nada adianta. Tinha um sujeito que se infiltrou no meio da igreja. Ele tinha um tal de xamã e um negócio meio esquisito aí. E começou a criar seguidores, irmãos. Nós aprendemos todos os dias lá em Joinville que nós precisamos pregar a palavra e mais nada. Fale de Jesus, o resto é conversa. Então vamos parar de 9 horas, vamos parar de frescuragem para pregar o evangelho, vamos ser um evangelho simples, o que nós precisamos aqui é evangelho de verdade, de verdade.